Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a alimentação das crianças, mas sob um viés dos adultos, tá? Umas reflexõezinhas aí que eu preparei pra gente fazer. Então, assim, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: ah, meu filho come mal, meu filho é chato para comer, muito seletivo, não quer comer determinados alimentos. E isso é normal, as crianças passam por fases e realmente existem essas preferências. E até a gente deve pensar, nós também temos as nossas preferências. Talvez alguns de nós tenhamos, por exemplo, ojeriza a fígado, outros não comem jiló, enfim. Mas, então, é normal que as crianças tenham, passe por essas fases. O que não é normal é uma mãe ser escravizada por esses desejos e seletividade alimentar dos seus filhos, tá? Então, assim, filhos que dão trabalho para comer, eu tenho, você deve ter, ou passou por essa fase, então é normal. Só que a gente não pode entrar nesse jogo, porque senão vira um assunto que dura para sempre, tá? Evidente que, deixa eu fazer um parênteses, pode acontecer de ter alguma criança que tem uma seletividade alimentar por problemas de sensibilidade. E isso eu vou tratar com uma terapeuta ocupacional, que eu vou fazer uma live essa semana, então não percam. Pode acontecer de um filho, por exemplo, com transtorno autista ou outros transtornos darem trabalho para comer, mas daí são transtornos, né? E daí são exceções. E se você suspeita que o seu filho tem algum transtorno aí relacionado à sensibilidade, é sempre bom investigar. Mas aqui, assim, acho que 99% das crianças, elas têm sua seletividade ou passam por fases de seletividade. Se os pais não entrarem no jogo, isso se ajeita. A gente não pode, repito, ser abduzida por esses desejos das crianças. Outro dia eu estava conversando com algumas mães e uma delas relatou que ela não consegue fazer um almoço sem sujar no mínimo 6 panelas em casa para o filho dela adolescente. Porque ela tem 2 filhos e um não come legume, outro não come não sei o quê, mas precisa de vários tipos de legume por dia, então eu tenho que variar. Então ela faz separadinho. Imagina isso, fazendo numa panela você cozinha, por exemplo, cenoura, na outra você cozinha abobrinha. Enfim, né? Essa mãe, ela se viu, na verdade, abduzida por esse desejo alimentar de uma criança, que era criança, né? Foi criança em algum determinado período, e ela não soube manejar isso de uma forma satisfatória, e ela se deixou entrar nesse jogo, e agora ela se vê cozinhando assim para filhos adolescentes, que um não se suporta cebola, outro não suporta cenoura, e assim vai. Então, vejam bem como que é importante isso, porque isso é qualidade de vida para as mães também. E uma mãe menos estressada, é evidente, você vai ter mais tempo com seus filhos e tempos para fazer outras coisas, né? Então, se uma mãe tem que cozinhar, fica escrava dessa coisa de cozinhar tudo separadinho para os filhos para satisfazer, então alguma coisa está em desequilíbrio nessa família, tá bom? Falando em crianças normais, que não tem nenhum transtorno, nada, tá? Então, assim, também o que eu tenho reparado é que muitas mães reclamam disso, da alimentação dos filhos, mas não são exemplo de boa alimentação, no sentido de que elas também são chatas para comer. Lembra do programa do Claude Corgot? Chato para comer? Então eu achava tão ridículo, assim, ver aqueles adultos com seletividade alimentar. Eu não como porque tem temperinho. Eu não como se tiver gergelim. Eu não como. E daí o chefe tinha que refazer várias vezes o prato, esconder aquele ingrediente. Então, isso aí, gente, adultos que estão nesse nível são crianças que não foram bem tratadas, cujos pais se deixaram manipular por elas o resto da vida. Aí chega esse ponto de ficar ridículo de um adulto que tem essa baita seletividade alimentar. Eu ouvi uma senhora de 80 anos comentando
que, ai meu Deus, a minha filha, o que eu vou fazer para minha filha comer? Eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Aí eu falei, mas como assim? Uma coisa diferente, não serve o almoço que tá aqui, ou a refeição que tava lá, eu não lembro o que era. Daí ela falou assim, não, é que ela não come nada com verdinho. Daí eu fiquei pensando, verdinho? Como assim? Gente, verdinho é salsinha e cebolinha, no caso, né? Então, um adulto, no caso um adulto de mais de 40 anos, que não come coisas com verdinho. Vejam que isso aí é uma coisa infantil, um tratamento infantil que foi dado e isso persistiu até a vida adulta. Então, um adulto de 40 anos chegar e falar que não come nada com verdinho é até um linguajar infantil, vocês percebem? Então, quer dizer que essa coisa não foi bem tratada. Então, é muito importante que nós, pais, nos atentemos ao nosso comportamento, tá? Se é um pai, e também já vi histórias nesse sentido. Gente, tudo que eu tô trazendo aqui é porque eu já ouvi, tá? Já vi acontecer. Então, um pai, eu sempre tenho que fazer arroz, feijão e carne moída, e carne de boi, por exemplo. Meu marido não come frango, meu marido não come peixe. Enfim, como que você quer que seu filho não seja seletivo, não tenha seletividade alimentar, se na mesa ele vê o pai fazendo isso diariamente, ou às vezes a mãe? Torce o nariz para um peixe, torce o nariz para um frango, tem que ter carne moída. Se não for carne de boi, não come. Gente, isso aqui abre os olhos. Não adianta você se queixar. Ai, meu filho não come isso, meu filho não come isso. Olha o que exemplo que você está dando, porque o exemplo educa muito mais que qualquer palavra. Então, vamos nos atentar, sabe? Eu queria dar essas dicas. Ó, então assim, você tem suas preferências, você pode não suportar o cheiro de alguma coisa. Por exemplo, aqui, eu gostava de carne de porco antes, mas eu fui pegando ojeriza. Quando cozinho, eu comecei a pegar um pouco de nojo do cheiro da carne de porco. E a hora que eu vou cozinhando, aquele cheiro vai entrando e eu vou ficando com um certo asco, né? E meu marido adora comprar carne de porco no mercado, porque é mais barato. Enfim, mas daí eu cozinho. Na hora que eu vou sentar na mesa, às vezes eu não quero comer aquilo, porque eu fiquei com aquele cheiro, sabe? Mas eu não faço cara feia pros meus filhos não têm que saber que eu fiquei com ojeriza de carne de porco. Então a gente não dá bandeira. Você senta, você come arroz, você come a salada, ou come sua salada. As crianças não percebem, gente. As crianças que eu tô falando aí, crianças até uns 10 anos, tá? Mais velhos, evidente que já vai ter aquele olhar mais crítico, né? Mas assim, não percebe, se você não falar nada, se você não soltar um comentário do tipo, ai, essa carne, ai, esse cheiro, deixa longe de mim, ou não vou comer isso, se você ficar quieta, eles não vão perceber. Então, se eles não percebem que você tem esse tipo de preferência, aí a chance deles comerem e aceitarem é maior. Agora, se eu já começo assim, ai, não gosto de carne de porco, gente, com que ânimo meus filhos vão comer carne de porco? Vocês entendem? Eu já vou ter manipulado o sentido deles para uma coisa negativa, né? Associando a tal da carne de porco a uma coisa negativa, por exemplo. Então, na mesa, não é lugar pra gente reclamar, não é lugar pra gente falar de dieta. Às vezes a mãe tá de dieta, ou o pai fala, eu não vou comer carboidrato, fica fazendo aquela propaganda, não vou comer o arroz, não vou comer a batata, na mesa. Gente, fica quieto, o seu filho tá comendo a dele, você come às vezes só salada, a criança não percebe que você não pegou o arroz. Então, eles não precisam ter essa satisfação nossa. Porque, às vezes, você ao falar isso, você está dando de bandeja para ele uma desculpa. Que aquele momento não vai servir, mas mais para frente ele vai estar um filho adolescente falando, tá de dieta, eu vou comer, não vou comer isso. E começa, de repente, usar a desculpa da dieta, que é só uma desculpa mesmo, para não comer alguma coisa que não goste. Ou só comer uma coisa que goste, né? Só quer carne, por exemplo. A criança só quer carne, começa, eu tô de dieta. Aí começa a usar essa desculpa para não comer, às vezes até salada, porque ela entende que isso é uma desculpa. Outra coisa, os nossos filhos não são gourmets. A criança não é gourmet, a criança não tem um paladar tão bem formado quanto nós adultos. Por isso ela não vai buscar especiarias e não tem aquela sensibilidade, geralmente não coisas amargas, né? Por exemplo, um chucrute não cai bem para elas, né? Então, porque o paladar está sendo formado. E elas não são gourmet, elas não têm referência. A gente que forma isso. Então,
Se, vamos supor, você cozinhou o macarrão grudou, deu errado, lá você esqueceu cozinhando, cozinhou demais, ficou tudo embolotado, na hora de servir fica tudo embolotado. Se faltou sal no macarrão, se queimou o arroz, sabe? A criança não percebe muito. Então, não faça propaganda. Você senta na mesa e come e não comenta. Você não precisa repetir se, se estiver ruim, né? Aquele macarrão tudo empelotado, faltou sal, enfim. Você não precisa repetir, mas você tem que ter esperteza de não comentar. Fecha o bico e combina com o marido. Se o seu marido é do tipo que dá a bola fora também, compartilhe esse vídeo com ele. Vocês têm que chegar num acordo. Então, aí vocês comem, as crianças vão comer, ninguém vai perceber, ninguém vai falar nada, e beleza. E depois que as crianças saírem da mesa, daí você comenta com o marido, né? Ai, nossa, faltou sal, nossa, ficou super insosso. Ou errei o ponto da carne, ou enfim, alguma coisa assim. Mas não na mesa. Não deem isso de bandeja para os filhos de vocês, porque daqui a pouco você vai ter filhos reclamando o tempo todo dessa comida. E você não vai poder reclamar disso, porque quem ensinou foi você. A chata para comer, às vezes, é você. E muitas vezes, quando a gente cozinha, a gente fica crítica mesmo, né, com a nossa própria comida. Ai, faltou sal, passou do ponto, enfim, esses comentários a gente guarda, tá? Depois conversa entre os adultos. E os adultos fazerem combinado de comer tudo de tudo, tá? Outro exemplo aqui de casa. As meninas não gostavam de ervilha. Então, teve época que eu não colocava ervilha nos pratos, porque não gostavam de ervilha. Mas daí começou a ser demais. Fora a ervilha, começou com outros alimentos. Por exemplo, azeitona. Ai, o arroz elona ervilha, o arroz elona azeitona, não dá pra eu comer e tal. E eu fazia separado, colocava, por exemplo, a azeitona só no meu prato e do Evandro e do Álvaro, que o Álvaro gosta. E não deixava pra elas, e enfim. E eu sucumbi, eu entrei, fui abduzida por essa seletividade dela. O que isso leva? A mais seletividade. Porque daí fica assim uma bola de neve, entendeu? Quanto mais estrela você dá, mais problema elas vão achar, e eles vão achar. Então, o que eu fiz? Não, ó, é o seguinte, vocês não gostam de ervilha? Tudo bem, não é obrigado a comer, mas eu vou pôr ervilha dentro do arroz. Vocês não querem? Não tem problema. Agora, se quiser, então, ou não comam o arroz, ou se vocês quiserem arroz, vocês vão colocar no prato e empurram com o garfinho a ervilha para separar de vocês. Eu não vou ficar separando. O que acontece? Com o tempo, elas vão se acostumando. Lógico que as primeiras vezes chiaram. Ai, que nojo, a ervilha relou no arroz. Mas depois começa a separar a ervilha no prato, no cantinho do prato. E depois de tanto ver a ervilha e às vezes sem querer comer alguma, porque não dá conta de separar todas, ou até por preguiça depois de ficar separando, acaba comendo. Então elas não gostam de ervilha, continuam não gostando, mas a frescura e o trabalho diminuiu muito por causa disso. De eu não ter entrado nesse ciclo da seletividade alimentar. E muitas vezes o que eu penso? Que os pais não são mortificados o suficiente. No sentido de os pais não sabem comer daquilo que eles não gostam. Os pais fazem cara feia, os pais torcem o nariz. E eu lembro uma vez que eu fui num evento que tinha um monte de senhoras e todo mundo estava tomando aquela Coca-Cola com café. E era uma novidade, né? Cada um pegou uma latinha, era daquela latinha mini. E eu abri, tomei um gole daquilo, achei aquele troço horrível. E as outras mulheres que estavam comigo também falaram, nossa, coisa horrível. Todas deixaram o copo, a Coca-Cola no copo e não tomaram o copo até o final. E eu fiquei pensando, nossa, isso deve ser um hábito. Eu odiei aquela Coca-Cola e aquilo me custou. Mas eu falei, não, eu abri essa latinha, agora eu vou tomar até o final. Sabe assim, aquela coisa, você fecha o olho e vai. E foi. Porque eu não gostei, mas eu tomei a minha até o final. Eu não fiz aquele papelão de tomar e fazer, torcer o nariz e deixar. E eu vi que as outras mulheres, gente, eu não tô me gabando, não é isso que eu quero, mas eu quero que vocês prestem atenção, sabe? Então as outras mulheres, elas torceram o nariz e deixaram. Isso é um tipo de coisa que você não pode fazer jamais, especialmente na frente dos seus filhos. Se você faz uma coisa dessa, imagina, você tá falando pro seu filho, ó, pode fazer, ok você fazer isso. E outra coisa, né, super deselegante, né, quando a gente vai em algum lugar, vamos supor, um anfitrião serve um vinho, você pega o vinho, toma um golinho e deixa aquele monte de vinho na taça, a taça cheia, aquilo que depois vai pro ralo, às vezes era um vinho caro, uma coisa especial, e vai pro ralo da pia,
super deselegante, é uma coisa que eu presto atenção em festas, né? Porque realmente, às vezes, a pessoa não dá valor para isso. E daí, na hora de se servir, pega mais do que deve, né? E acaba deixando no copo. Gente, então isso não pode acontecer no dia a dia de vocês. Não pode acontecer com as crianças, mas especialmente vocês adultos não podem ter essas atitudes. Dê o exemplo para os seus filhos. Não reclame da comida, seja mortificado, pega um pouquinho, faz um pouquinho de sacrifício, sabe? Disfarça. A comida tá horrível, tá queimada, tá com um gosto ruim. Você disfarça, você pega um pouquinho, não faz a cara feia. Você comprou um refrigerante que tá ruim. Exemplo, essa Coca-Cola com café, né, que eu detestei. Não faz a cara feia, não dê trela. Mostre que você sabe suportar um pouquinho uma coisa que você não gosta. Porque se o adulto, que é o líder ali, e é o exemplo dos filhos, não souber suportar, como é que vai querer que as crianças suportem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com as amigas, os maridos, né? E é uma coisa muito interessante para vocês se observarem, se policiarem, como é que vocês estão agindo ao comer, tá bom? Um beijo. Qualquer dúvida me manda aí direct, tá bom? Tchau, tchau.